Muito boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Luminous Podcast. Estamos de volta, né? Depois de um tempinho sem gravar. Tô com saudade dos meus amigos e vou começar aqui cumprimentando eles. Muito bem, muito bom te ver de novo, viu, Luca? É ótimo. Tudo bem, E aí, Arthur? Como é que pessoal, você tá? beleza? Bom demais? Tranquilo? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre educação, sobre neurociência, sobre psicologia. Nós estamos com um convidado aqui incrível que tem uma jornada maravilhosa para contar de estudo, né, na área da psicologia da educação. E eu quero cumprimentar agora o Matheus Mazaferro. Bom dia, beleza? Obrigado por me receberem aí, pessoal. Prazer estar com vocês. Prazerão, Matheus. Cara, nós vamos falar muito aqui sobre a sua trajetória, sobre o seu caminho, mas eu queria começar com uma pergunta que tem a ver com o nosso país primeiro. Né, o Brasil tem um potencial enorme, né, de educação, de ensino, de desenvolvimento, mas a gente tem perdido nossas melhores mentes para outros países, né? A gente vê que para a pessoa se desenvolver academicamente em alguns campos, ela acaba indo para fora, como foi o seu caso. E o desempenho que o Brasil tem na educação, de uma forma geral, ele é terrível e ele não tem melhorado, né? Tem muito discurso sobre que falta investimento, falta isso, falta aquilo, mas os resultados não aparecem. Então eu queria te perguntar, na sua opinião, cara, por que que a educação brasileira é tão ruim? Caramba, começou com uma difícil já, hein? É, Cara, vamos lá, né? Acho que primeira coisa importante de falar, quando a gente fala de educação, a gente tá falando de muitas coisas diferentes, né? Então a gente tá falando de uma educação na primeira infância, uma creche, uma pré-escola. Estamos falando também da educação básica, né? Do primeiro ao nono ano, o ensino médio, que é uma outra coisa, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. E aí estamos falando da educação superior, da secundária, terciária, né? Mestrado, doutorado, enfim. E cada uma dessas coisas é muito diferente, assim. Eles têm problemas diferentes, soluções diferentes, o perfil do aluno é muito diferente. A gente sabe, assim, né? Psicologia do desenvolvimento, quanto quão, assim, idiosincrático é, às vezes, cada fase do desenvolvimento. Como a gente, para educar, para fomentar o aprendizado, assim, a gente precisa fazer coisas diferentes, né? Para cada estágio, assim. E o Brasil tem esforços, eu acho que às vezes um pouco desconexos em cada uma dessas fases. Tem evoluções que às vezes não estão a par, assim, a gente faz um progresso aqui, mas falta uma base, a gente faz um progresso na base, mas não continua o que a gente conseguiu, assim, de progresso na base, enfim. Historicamente, a gente tem esse problema, né? É um problema que tem muito a ver com um pouco né, da falta de financiamento para as escolas públicas, que é um grande problema no Brasil. Aí criou-se meio que uma indústria enorme de escolas privadas, que hoje em dia é muito grande e provém esse serviço tanto para as pessoas de classe mais alta quanto para as pessoas de classe mais baixa, né? E a escola pública tem que ficar meio ali tentando acompanhar. A gente tem muitos avanços na área da primeira infância, né? Isso é algo que tem a ver também um pouco com o meu doutorado. Hoje em dia, o Brasil tem relativamente, comparado com outros países assim, uma rede de apoio à educação na primeira infância relativamente boa, assim. Se eu não me engano, na pré-escola, a gente tem mais de 90% das crianças em pré-escolas públicas ou privadas. Quase todo mundo, todas as famílias que precisam ter acesso à pré-escola pública têm. Na creche, por exemplo, não é a mesma coisa. Quando você passa para o ensino básico, para o Fundamental 1 e 2, começa a ficar um pouco diferente, né? O ensino médio a gente acabou de passar numa reforma, assim. Então, cara, é um esforço longo, assim, né? Ensino superior nem se fala, né? Também teve uma proliferação de escolas privadas, ProUni, qualidade muito baixa, mas o ensino público é relativamente bom, né? Nossas universidades federais e estaduais são muito, muito boas, assim, comparadas com outros países da América Latina, com outros países em desenvolvimento. Mas a gente tem muitos desafios, assim, que a gente, às vezes, cai em barreiras, né? Faz algum progresso, dá um passo para frente, dois para trás, assim. Então, é uma pergunta muito complexa, assim. Eu acho que cada fase tem os seus próprios desafios, assim, seus próprios setbacks, assim. E além disso, acho que eu até vi foi no seu Instagram, que tem as questões socioeconômicas também, né? Não adianta você ter uma estrutura de educação, tanto básica quanto superior, excelente, e a pessoa em casa não tem saneamento básico, não tem alimentação, porque tudo isso Sim, influencia no aprendizado, né? sim. Sim, com certeza. É, Tanto que, assim, hoje em dia, eu acho que as inovações em termos de políticas públicas na área da educação
sempre tentam fazer uma frente um pouco mais abrangente, assim, né? A gente sempre tenta ver a escola, mas também a família, também as atividades após a escola, aonde que aquela criança vai depois que ela sai da escola, né? Até assim, até os professores, né? Os professores dão atividade na escola, mas o que que eles estão fazendo fora da escola? O que que eles estão fazendo de capacitação profissional? O que eles fizeram antes de começar a dar aula, né? Então, uma coisa mais sistêmica, assim, sempre tem que levar em consideração. Você trouxe uma coisa que eu achei interessante. Eu fiz intercâmbio no Canadá, quando eu estava no ensino médio. E é curioso, porque eu fui para lá achando que o ensino do Canadá era, assim, insano. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que, na verdade, eles se especializam muito mais no ensino médio, enquanto aqui a gente é mais generalista. Então, eu tinha amigos que eram ou de fora ou canadenses que estavam fazendo robótica, que estavam fazendo arquitetura, psicologia. Já no ensino médio. Já no ensino médio. E aí, eles eram muito ruins em coisas básicas, eles tinham muito pouco conhecimento em história, em geografia, principalmente. Acho que tem até aquele meme que os americanos não entendem. E eu vi que os canadenses é a mesma pegada. Mas, assim, como que isso influencia na produtividade do profissional lá na frente? A minha dúvida é essa. Sim. Cara, esse é um debate muito ativo, assim, né? Inclusive, é um problema que os Estados Unidos também tem na educação superior, porque os Estados Unidos e o Brasil também pegaram uma linha mais de, assim, vamos influenciar, assim, incentivar o bacharelado de 4 anos, certo? A pessoa faz um ensino médio relativamente generalista, faz um bacharelado de 4 anos, faz ali uma graduação, e aí você vai meio que adentrar o mercado profissional, né? E outros países, a Alemanha, por exemplo, já é muito mais vocacional, assim, na forma como eles fazem o ensino médio. Inclusive, eles dividem, às vezes, até antes, assim, no que a gente chama de Fundamental 2, a Alemanha já está dividindo alunos com uma trajetória mais voltada à educação superior da universidade e uma trajetória mais voltada ao ensino vocacional, a profissões que você não precisa de tanto tempo para se formar, né? E eu acho que isso torna o mercado muito mais, assim, dinâmico e muito mais eficiente. Porque nos Estados Unidos tem um problema enorme também. As pessoas se formam numa faculdade de 4 anos com uma dívida bizarra, né? Porque é tudo privado e muito caro. E aí chega lá e não sabe fazer nada. 22, 23 anos, a pessoa não é específica em nada e tal. E o Brasil tá ali no meio termo, né? O nosso novo ensino médio tenta já ser um pouco mais aberto a esse tipo de educação vocacional, de especificar mais um pouco, mas a gente ainda não acertou, sabe? A gente ainda não acertou. A gente ainda tem muito pouco dessas instituições superiores de, por exemplo, 2, 3 anos, que já te dá, por exemplo, um certificado de técnico de alguma coisa, técnica de alguma coisa, e algo que você pode começar a exercer logo depois desse curso e que qualifica bem, né? Porque hoje em dia, vamos supor, alguém quer ser eletricista, aquela pessoa tem uma qualificação muito precária, assim, porque ela não fez esse curso de 2 anos que ensina realmente bem a ser eletricista, mas na Alemanha, por exemplo, isso é uma pipeline, assim, muito bem desenhada, entendeu? É curioso, eu tenho um amigo que tá na Inglaterra e ele faz é bizarro, assim, ele falou, eu faço Social Economics of the Contabilities of the... E aí, que isso? É um negócio muito nichado. E a gente não tem isso aqui, né? Parece que eles já vão desenhando a carreira da pessoa para ela nichar e já sair da faculdade como um especialista naquilo, né? Sim. E aqui a gente tem um problema contrário, né? Que a gente tem uma formação um pouco mais generalista, então a pessoa entra ali na faculdade, eu quero fazer direito porque eu gosto de humanas e eu acho que é por aí, mas não faz nem ideia. E aí ela vai fazendo a faculdade e no meio do processo ela percebe que às vezes dentro do curso não tem nada que ela esperava, nada que ela gostava. Aí ela perde lá 4, por experiência também. Por experiência própria, exato. Chega lá no final da formação e fala, olha, isso não era isso aqui. Sendo que ela já poderia estar nichando e se direcionando muito antes. Essa é uma discussão que tem também. Nem toda profissão exige uma formação tão completa de 4, 5 anos de ensino, né? Então, acho que se idealizou muito essa ideia de ter o diploma na mão, de fazer uma faculdade, sendo que a pessoa poderia se especializar em cursos técnicos para fazer uma profissão e ir se dedicando desde sempre lá. Lá você vê que tem um pouco mais esse perfil, né? Sim, exato. Não, eu cheguei antes de decidir psicologia, eu tava até comentando com você antes que eu queria fazer engenharia de software, então uma área voltada para tecnologia. E o tanto de faculdade que eu olhei nos Estados Unidos, que tinha, é faculdade de 2 anos, você já sai formado e você só paga depois que você se formar. Sim. E tal, assim, é um modelo muito diferente mesmo. Sim. É curioso, assim, quando eu entrei na psicologia, no primeiro período eu comprei um livro. Não vai estar aqui.
Mas ele é um livro que fala sobre todas as áreas da psicologia. Então tem lá psicologia social, psicologia hospitalar, psicologia clínica. E lá no meio tinha psicologia do consumo, que é essa psicologia mais voltada para o marketing, para como que as pessoas tomam decisões de compra, que é a área que eu trabalho hoje. E aí eu falei, cara, eu não sabia que isso existia. E aí no segundo período tinha uma optativa na faculdade de psicologia do consumo. Eu falei, cara, vou fazer isso aqui. Pô, Decepcionou? Eu sei como é. que optativa, cara. Foi o professor basicamente falando mal do sistema capitalista e tudo bem, toca nesse assunto. Só que a matéria inteira era sobre isso. E aí eu me afastei da área. Então, na verdade, a matéria é de psicologia do não consumo, né? Do ódio ao consumo. Tá. E aí, assim, eu me afastei da área que eu fui voltar a estudar e trabalhar 3 anos e meio depois. Então, acho que, sei lá, se desde o início isso fosse apresentado e eu tivesse esse caminho para percorrer, o quanto que eu já teria me preparado antes. Né? Eu acho que a gente peca nisso, né? A gente não tem muito que essa preparação, esse direcionamento. E a gente acaba com esse turnover de carreiras que é... Assim, eu acho que é relativamente natural, né? É normal que aconteça, mas é ineficiente, é ruim para autoestima, né? É ruim para o nosso desenvolvimento como indivíduos, assim, identidade. Então é algo que com certeza a gente precisa melhorar. Mas falando nessa diferença de ensino no Brasil, Europa, Estados Unidos, conta um pouco pra gente sua trajetória acadêmica. A gente sabe que você teve uma trajetória extensa. Antes disso, deixa eu dar um presentinho pra vocês que eu trouxe aí. Uma lembrancinha. Canetinha aí pra vocês. Isso, bacana demais. Fazerem as anotações de vocês, clínica ou não clínica. Bacana, que isso. Só pra assinar lá. Obrigado. Só porque, de verdade, como assim... você conseguiu, né? Fiz um curso lá. Que eu sou fã, assim, esse podcast é bom demais, né? A gente tava falando do primeiro episódio lá mais cedo, né? Vocês são ótimos hosts, assim. Então, eu passei e comprei uma canetinha aí pra cada um. Mas vamos lá, né? Só usando isso como chave, assim, porque é onde eu tô agora, em Stanford. Mas eu sou de São Paulo, eu estudei num colégio alemão que tem um currículo normal brasileiro que tem alemão como segunda língua, que foi o que eu fiz. E tem um currículo bilíngue alemão que é para filhos e filhas de alemães que moram no Brasil, ou pessoas cujos avós são alemães e a pessoa fala alemão em casa, esse tipo de coisa, né? Porto Seguro, lá em São Paulo. Aí no 9º ano eles dão a oportunidade de você mudar para o currículo bilíngue, se você tem notas relativamente boas em alemão, né? Aí eu fiz isso. Eu fiz o ensino médio inteiro bilíngue, então nas 2 línguas, e aí eles te dão a oportunidade de fazer o que chama Abitur, que é como se fosse um trabalho de conclusão do ensino médio alemão. Você ganha uma nota, assim, uma nota ponderada, e você ganha o direito de aplicar para todas as faculdades na Alemanha e algumas em outros lugares da Europa, inclusive, que aceitam essa conclusão. Exatamente. Inclusive, eles, hoje em dia, assim, cada estado da Alemanha, são 16 estados, tem um Abitur daquele estado e tem um 17º, que é o internacional, que várias escolas alemãs ao redor do mundo fazem. E aí você pode estudar na Alemanha como um alemão. E é de graça, cara. É de graça. Algumas universidades são incríveis, assim, a média né, o nível, a qualidade é muito alta. E além disso, a gente teve a oportunidade, eu e a Isabela, minha namorada que tá ali, que fez exatamente a mesma coisa. Ah, vocês eram da mesma escola. A gente veio da mesma escola, exatamente. Vocês estão juntos há muito tempo. Desde 2016, assim, exatamente. No E hoje a gente tá gravando isso no colegial. Dia dos Namorados, inclusive. É verdade, feliz Dia dos Namorados. Para a declaração é agora. Enfim, aí a gente ainda teve a oportunidade de meio que aplicar para uma bolsa que o governo alemão dá. É meio que um órgão de intercâmbio acadêmico, dá para, se não me engano, 100 e poucos alunos do ensino médio dessas escolas internacionais alemãs. E a gente ganhou a bolsa, então a gente foi para a Alemanha, basicamente pagando 0 euros assim para estudar, com uma ajuda de custo do governo, e ainda já começou a trabalhar assim. Então foi uma oportunidade, cara, incrível, assim, sem paralelo, mudou minha vida para sempre, assim, com certeza. E a gente foi para a Alemanha. O bacharelado na Alemanha e na Europa, acho que na maioria dos outros lugares, dura só 3 anos, né? Eles basicamente partem do pressuposto que se você for exercer
a profissão, se você for continuar assim estudando, você vai fazer um mestrado. Então é geralmente 3 anos de bacharelado mais 2 de mestrado, como aqui o curso geralmente psicologia, engenharia, assim, 5 anos. Então a gente fez 3 anos, e aí no final desses 3 anos, era meio pandemia, eu já tava meio assim se eu queria ficar na Alemanha, e aí a gente começou a aplicar para outros lugares. Eu apliquei para alguns outros lugares na Europa e para os Estados Unidos. E aí eu entrei meio que no mestrado que eu queria, que é na Universidade de Columbia, em Nova York, já na área de psicologia meio da educação, assim. Então, bacharelado é psicologia normal, eu fiz de tudo, tava até falando pro Arthur, assim, que é um bacharelado meio bizarro, porque, por exemplo, psicanálise não aparece na grade nenhuma aula. Uma experiência que eu já tive também, um amigo da minha namorada que mora no Canadá, ele faz um curso lá que é um curso de psicologia aplicada à ciência e à pesquisa. E lá, a psicanálise ela é vista como uma parte da história da psicologia, mas ela não é usada como uma aplicação prática hoje em dia mais. Então você vê que essa força que ela tem é principalmente aqui no Brasil e acho que na França também. Exato. Os Estados Unidos tem uns lugares, e a América Latina, e mesmo a Alemanha, assim, existem institutos de psicanálise forte. Psicanálise freudiana, lacaniana, é bem forte e tal. Mas eles são sempre bem separados da universidade, sabe? Eles são bem, meio que, assim, isolados. Eles não comunicam assim. muito no meio acadêmico, né? Quem quiser ir por essa vertente, toma um caminho, um outro caminho, né? Exato. Você se forma, às vezes faz o mestrado, recebe a sua licença para clinicar, e aí você vai fazer a formação psicanalítica. Que aqui no Brasil você já começa meio no meio do caminho, né, e tal. Enfim, isso foi até algo que me frustrou no começo, né? Tava comentando com o Arthur que eu cheguei querendo fazer muito psicanálise, né? Querendo aprender e tal. E no começo eu fiquei frustrado, procurei cursos de psicanálise, assim, no departamento de filosofia, departamento de ciências culturais e tal, para ter um pouco dessa formação. Mas aí, ao longo do tempo, fui aprendendo estatística, assim, fui me distanciando um pouco, natural. E no mestrado, então, eu já queria ir para a área de desenvolvimento, educação. Passei nesse mestrado na Universidade de Columbia, então. Me mudei para Nova York, para esse mestrado de 2 anos. E eu já sabia que eu queria bastante fazer pesquisa assim, então apliquei para vários trabalhos lá na própria universidade, né? Porque como estudante internacional nos Estados Unidos, esse é um negócio. Você não pode trabalhar fora da instituição que está te hospedando. O princípio de reciprocidade. Sim. Você tem que devolver um pouco. Exato, um pouco isso. E eu acho que tem um pouco de um negócio assim, eles não querem que as pessoas imigrem, então eles não querem... Você, por exemplo, você não pode trabalhar de garçom e tá estudando num restaurante, entendeu? Você pode trabalhar na biblioteca da sua faculdade, no grupo de pesquisa da sua faculdade, etc. E como que é o salário, assim? Cara, deixa eu pensar. Eu acho que durante o mestrado... Então, eu apliquei para vários trabalhos. Era assim, um era voluntário. Era um grupo de pesquisa que o cara basicamente... Mas obrigado, esse cara me ajudou bastante. O cara basicamente trocava as horas de trabalho pela sua carta de recomendação e pela experiência no seu currículo, assim, sabe? Pagava nada. Mas aí eu tive um outro trabalho que era a minha atividade, assim, principal de pesquisa quando eu estava no mestrado, que era no Departamento de Psiquiatria de Columbia, que ele é já alinhado ao New York State Psychiatric Institute, então o Instituto Psiquiátrico do Estado de Nova York. E lá eu tinha um trabalho meio período que me pagava, então era o jeito que eu cobria meu custo de vida lá, assim. E se eu não me engano, o salário era uns $30 a hora. Talvez 32, assim. E eu trabalhava 20 horas por semana. Então era o suficiente para me manter, assim, né? E lá, você vai fazer o mestrado. Aqui é muito comum a pessoa receber para fazer mestrado ou doutorado, receber a bolsa. Lá você não tem bolsa, ou tem? Então, depende muito do lugar, depende muito do que você conseguir, assim, e tal. O meu caso, a Isa, por exemplo, ela foi direto da Alemanha para Stanford. Ela pegou um mestrado de 1 ano, meio express, que era de graça, e eles davam uma bolsa, um auxílio custo de vida. Então ela não pagava nada e ainda recebia. O meu mestrado era um mestrado que dava menos bolsa. Assim, era um mestrado grande, tinha um monte de gente. Então eu ganhei, assim, 50% de... Não, menos. 30% de bolsa. Eu tinha esse emprego que eu falei. E aí eu tinha um outro mini emprego de assistente, teaching assistant, assim, assistente de um professor, que não me dava dinheiro, mas descontava da minha tuition, do quanto eu tinha que pagar.
E aí, cada semestre eu pedia lá um auxílio, eles davam um pouquinho assim. Então, acabou que eu tive que pagar, eu acho que vai metade do custo, assim. E não é um mestrado relativamente caro para padrão Estados Unidos. Ele era mais barato do que a média, assim. E aí, no doutorado, já é diferente. Quer dizer, depende também. Mas nas boas universidades, é muito raro você não receber ou você ter que pagar para fazer o doutorado. O doutorado já vira um contrato, né? Então, no final do meu mestrado, eu comecei a meio que ver quais departamentos, assim, que teriam um fit de pesquisa. Eu também queria muito ir para perto dela, que estava na Baía de São Francisco. Então, eu apliquei para aquela área e, por sorte, tinha um professor em Stanford. Tinha tudo a ver com a pesquisa que eu estava fazendo no mestrado, assim. E aí, quando eles te aceitam, eles te dão um contrato que fala, são 5 anos, né? O ano 1, você tem que trabalhar X horas, ou é Research Assistant, né? Ou Teaching. O ano 2, você trabalha X horas, ano 3, X horas. Aí, o quarto, geralmente, eles te dão já dinheiro só para você trabalhar na sua própria pesquisa, na sua dissertação. E você nunca paga nada. E tem sempre oportunidades dentro daquele departamento ou daquela universidade, de formas que você pode suplementar, assim, os seus ganhos, né? Porque o salário é relativamente baixo, principalmente pro custo de vida aqui, onde eu moro é um negócio absurdo, assim. Então, você pode suplementar, assim, tem bolsas, tem sempre coisa a mais que você pode fazer, trabalhar durante o verão, sabe? Mas sempre só dentro da universidade, sempre só relativamente limitado, assim, pelo tipo de coisa que o visto te deixa fazer. Entendi. Conta pra gente um pouco sobre o seu doutorado, o que você tá produzindo agora? Sim, vamos lá. Então, no mestrado, eu estava nesse departamento de psiquiatria. Estava num grupo de pesquisa muito, muito legal. Chefiado por uma brasileira, inclusive, chamada Cristiane Duarte, que foi, assim, a minha mãe acadêmica, essa mulher. Eu sou muito, muito grato a ela. E o centro chamava Center for Intergenerational Psychiatry. Então, é psiquiatria intergeneracional, que tinha vários professores lá estudando as formas que a saúde mental atravessa as gerações, assim. Genética, epigenética e também psicossocial. E eu sempre fui mais do psicossocial, nunca fui tão ligado, assim, à biologia, apesar de que, né, sempre estudei muito, assim, para entender também. Nesse contexto, toda a pesquisa que eu estava envolvida era sobre o começo da vida, assim, as formas que a gente vê a saúde e a falta de saúde meio que sendo transmitida, né, de pais e mães para filhos e filhas. Isso por meio de Hábitos, cultura, violência, abuso, trauma, e até, tipo, por exemplo, attachment styles, assim, né, estilos de apego, enfim, tem, assim, diversos mecanismos psicossociais que essas coisas acontecem, assim. Mas é algo que é transmitido, né, a gente pensando independente dos gênios, assim, né, tirando a hereditabilidade, qual que é o papel do ambiente. Um tópico gigantesco, assim, né, cara? Tem tido muito estudo nesse sentido, né, de tentar entender qual que é o papel que o gênio tem, qual que é o papel que o ambiente tem, o quanto se influencia. Você Exato. nessa... Sim, muito. Inclusive, o estudo principal, assim, que é o estudo, digamos assim, a obra-prima da Cristiane, e que eu gastava a maior parte do meu tempo, chama Boricua Youth Study. É um estudo da juventude porto-riquenha, tanto nos Estados Unidos quanto em Porto Rico. Ele começou no final dos anos 90, assim, como um estudo epidemiológico. Então, eles literalmente batiam na porta, assim, de um monte de famílias em Porto Rico, batiam na porta de famílias porto-riquenhas em Nova York, e iam acompanhando resultados de saúde mental, assim, dessas famílias. E aí, essas pessoas, as pessoas tinham filhos, certo? Então, eram famílias, assim. E aí, a gente já estava agora nos filhos dessas pessoas. Então, era um estudo que tinha 2 gerações já, e a gente tinha o tamanho da amostra, assim, diversidade na amostra suficiente para meio que calcular essas coisas, inclusive pensando os aspectos culturais, porque metade da amostra tinha imigrado para os Estados Unidos continental, e era muito mais aculturado ao estilo de vida americano, e metade da amostra ainda está em Porto Rico, e tem um estilo de vida mais tradicional de Porto Rico. Assim, né? Porque fazendo isso, você consegue isolar um pouco a variável da genética, né? Calcular muito mais pelo ambiente. Exatamente.
Exatamente. E o que ele Exatamente. Putz, assim, se vocês colocarem lá Google Scholar, Boricua You Study, vai ter dezenas de artigos, assim. Tem muita coisa muito interessante. Tem diferenças de prevalência em certos transtornos, assim, nos dois contextos culturais. Tem diferença, por exemplo, na força de certos mecanismos em transmitir hábitos e padrões comportamentais. Então, por exemplo, no contexto de Porto Rico, a gente encontra uma variável que é o familismo, que eles chamam, que é muito forte em famílias latinas, assim, dentro dos Estados Unidos e também fora, que é um fator de resiliência muito forte. Então, se, por exemplo, as famílias em Porto Rico se mostram com alto familismo é você priorizar a sua família em detrimento de outras prioridades na sua vida. Esse é um fator de resiliência muito forte. Previne, certo? Transtornos e previne o efeito das adversidades. Na parte da amostra nos Estados Unidos, isso já é um pouco menos forte, entendeu? Porque é uma amostra que já está mais, digamos assim, aculturada pelos valores individualistas dos Estados Unidos, e nesse contexto, você colocar a sua família em primeiro lugar é um fator de resiliência menos potente do que em contextos latinos mais tradicionais. Então, o mesmo hábito, ele gera consequências diferentes. Desfechos diferentes em contextos diferentes, entendeu? Porque geralmente, se você tá ali num contexto de família, né, num contexto mais familiar, mais uma cultura que valoriza mais a comunidade, você vai buscar objetivos de vida diferentes que reforcem esse padrão. Agora, numa cultura mais individualista igual a americana, ela valoriza mais o bem-estar individual, valoriza mais o desenvolvimento financeiro, né, em detrimento do comunitário. Então, por um lado, o dinheiro ele é um fator protetivo para algumas coisas, mas por outro, a ideia de você estar mais isolado, mais independente, desligado do seu núcleo familiar, né, da sua cultura, também é um fator de risco para a doença. Exato. Então, cara, esse é assim, né? Quem tiver interesse aí, coloca lá no Google, tem um monte de coisa. E era isso que eu tava trabalhando no mestrado, né? A gente tinha vários mini estudos, assim. Então, por exemplo, eu fazia um subestudo desse estudo maior. Era uma intervenção de mindfulness durante a pandemia para mães que reportavam estresse muito alto nos nossos questionários de rotina, assim. Então, a gente fez lá, deu headspace para elas e ficou monitorando as mudanças no nível de estresse, ansiedade e tal. Tinha um estudo com o Brasil, que inclusive, cara, uma dó, mas ele foi cortado agora com os cortes de financiamento do NIH, né, do Instituto de Saúde Nacional Americano, que era um ensaio randomizado de transferência de renda para famílias em situação de extrema pobreza em São Paulo, focado em desfechos de saúde mental. Então, a gente estava dando um pouquinho de dinheiro para essas famílias e para ver se essa renda extra ia mitigar certos efeitos das adversidades que essas famílias encontram, assim. O estudo estava rolando, eu participei muito do início desse estudo, assim, da fase de escrever a grant, de implementação. Eu vim aqui na Unifesp, a gente escolheu a suíte de mensuração, assim, e tal. Esse estudo tinha começado e acho que acabou de ser cortado, assim, inclusive. Vocês chegaram a conseguir algum resultado preliminar que você poderia compartilhar? Não, ainda não. Não. Eu acho que eu saí, na verdade, antes da coleta de dados pegar foi a época que eu acabei o mestrado e me demiti. Mas eu acho que eles não conseguiram fazer mais de uma onda, entendeu? Então foi meio que a primeira onda e você precisa, no mínimo, da segunda para começar a ver os resultados, né? Então, pois é, cara, uma dó, assim. Mas é isso. Então aí eu me formei no mestrado, passei nesse doutorado. E aí em Stanford, assim, o doutorado é uma coisa de você vai jogando os dardos e vê onde eles colam, assim, né? Eu entrei com esse foco na primeira infância, por toda essa experiência do mestrado, assim, da questão intergeracional, etc. Hoje em dia eu estou envolvido em várias coisas. A minha dissertação, a gente ainda não sabe o que vai ser, mas provavelmente vai ser em torno da ideia da imprevisibilidade do ambiente e o papel desse aspecto, dessa configuração ambiental, né, no desenvolvimento de várias questões cognitivas e emocionais, principalmente funções executivas, assim, que é uma dos eixos principais, assim, da minha pesquisa. Então, a gente tem
tem algumas coisas rodando sobre cuidados parentais. O meu primeiro paper do doutorado foi sobre isso. Agora a gente está com os projetos sobre mudanças climáticas e como o aumento de imprevisibilidade do ambiente gerado pelas mudanças climáticas e pelos eventos extremos do clima meio que, né, fragilizam assim o desenvolvimento cognitivo. Eu tenho uns outros projetos meio que mais educação mais tradicional assim, sobre leitura, habilidades matemáticas e tal. E a gente vai fazendo, né? O que vai dando certo. Quando você começa, você nunca sabe. Algumas coisas, putz, os professores adoram assim e dá super certo. E outras coisas você fica mais agarrado. E tipo, nas barreiras assim, sem conseguir fazer progresso, né? Sensacional. Uma curiosidade que eu tenho, Matheus, talvez você consiga elucidar um pouco esse ponto, é entender quais são os processos e princípios da neurociência que são mais efetivos no processo de educação. Porque, por exemplo, a gente sabe que do ponto de vista da cognição, do nível de inteligência de uma pessoa, ou do aspecto da personalidade, a gente sabe que pessoas mais conscienciosas, elas têm um desempenho acadêmico um pouco melhor, mas elas não são mais inteligentes por causa disso. E a gente sabe que a inteligência é uma variável que impacta muito forte na realização de atividades complexas. Então, por tudo que você tem estudado e visto lá, o que você diria que pode ser útil para as pessoas, que elas podem adotar na própria vida para melhorar a sua capacidade de compreensão, de absorção de conhecimento? E qual relação que isso tem com a aplicação prática? Cara, boa pergunta, Marcos. Vamos lá, deixa eu pensar. Inclusive, assim, até uma outra atividade que eu venho desenvolvendo assim, isso começou na época do mestrado, eu venho fazendo isso paralelo à minha atividade acadêmica, mas de forma relativamente reduzida, agora a gente está até tentando dar uma expandida, é atuar meio como psicólogo da educação assim, de uma forma relativamente reduzida, porque eu não sou treinado clinicamente, ajudando adolescentes, jovens adultos, principalmente em fase de vestibular, assim. Às vezes eu pego alguns clientes em fase de aplicação para concurso, residência, vestibular e application, às vezes, para universidades exteriores, justamente com essa ideia, assim, o que a gente sabe sobre a psicologia e sobre a neurociência do ponto de vista científico e quais são as estratégias que vêm desse conhecimento e que são meio que validadas para a gente tentar melhorar um pouco nossa aprendizagem e a forma como a gente engaja com os conteúdos que a gente tem que absorver e depois implementar, né? E é uma pergunta muito, muito complexa, assim, porque a gente tem que realmente entender. Eu acho que tem alguns mecanismos-chave do cérebro, da neurociência, que explicam muita dessa variância, sabe, de um ponto de vista estatístico, assim. E são esses que vale a pena a gente prestar mais atenção. O primeiro sendo as funções executivas, que é algo que um martelo que eu bato muito, assim, a gente conseguir treinar um pouco certas funções executivas, nosso controle inibitório, nossa flexibilidade cognitiva, nossa memória operacional, né, memória de trabalho e tal. A gente pode até falar mais o que cada uma dessas coisas são e como que elas funcionam no contexto do aprendizado, da educação. E aí tem alguns conceitos, eu acho, até mais genéricos, assim, né, tipo a neuroplasticidade, a sensibilidade dos nossos canais dopaminérgicos, da nossa motivação, né, enfim, assim, e até a nossa capacidade de atenção, né? Como as redes de atenção funcionam, como a gente consegue dar uma fortalecida, como que o nosso processamento visual, auditivo funciona e como a gente pode meio que dar uma purificada, assim, ou despoluída em algumas desses caminhos sensoriais, assim, no cérebro, eu acho importante também e tal. Então, a gente pode falar de todos esses, assim, porque cada um deles tem um papel diferente, né? Mas todos são importantes da gente prestar um pouquinho de atenção e tentar entender como ele funciona para mim, né? Específico, por causa dos perfis de personalidade, perfis neuropsicológicos assim. E aí, o que a gente pode fazer para fortalecer cada um deles e melhorar a performance, assim, nos estudos, enfim, nas provas e tal. Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Como que você treina cada uma dessas coisas, né? Porque não é fácil, mas tem como. Sim, sim. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo pensar em algum exemplo, assim. Vamos tentar pensar o exemplo da atenção. Talvez um exemplo mais low-hanging fruit, assim, mais simples. Mas a questão da atenção, né? Tem algumas redes neurais que a gente sabe que são responsáveis pela nossa capacidade de atenção sustentada, né? De sustentar a atenção numa coisa fixa, assim. Muitas vezes não é muito natural. Muitas vezes, para quem tem TDAH ou um perfil de atenção mais disperso,
é algo que requer muito esforço, né? Requer muito investimento, assim, de recursos cognitivos, emocionais e tal. E a gente sabe, por exemplo, que uma, digamos assim, estratégia de treinamento de atenção tem evidências e que está sendo popularizada cada vez mais agora é a meditação mindfulness, né? Inclusive, para quem estiver nos ouvindo, e vocês, não sei se vocês já leram, tem um livro que chama Peak Mind, de uma pesquisadora chamada Amishi Jha. Muito bom, assim, descrevendo todas essas pesquisas sobre a atenção, sobre a meditação e como que ela fortalece essas nossas capacidades. Isso, deixa lá na descrição. Eu não sei como chama em português agora. Mente Tem no tradução dele, zumbi. né? Quase A gente certeza que procura sim. e- Quase certeza que sim. Procura e coloca. Isso, beleza. A Amishi Jha é uma professora da Universidade de Miami. E é uma mulher que estudou muito. É interessante porque ela não estudou o contexto escolar ou o contexto do aprendizado. Ela estudava profissões que requerem uma atenção de uma forma que, se aquela pessoa não conseguir colocar a atenção dela no uso no momento certo, pode ser catastrófico. Então, policiais, bombeiros, militares, enfermeiras, enfermeiros, certo? Todas essas profissões. E ela estudava meio que como que a gente pode fortalecer a atenção nessas profissões. Porque se um policial, na hora H ali, tiver um lapso de atenção, pode significar a vida ou morte de uma pessoa, né? E a situação uma situação de pressão, né? De conseguir manter a atenção mesmo sob pressão. Isso. Muito Atleta bom de ponto. alto rendimento. Atleta de alto rendimento. Ela também, bom ponto, ela acho que tem atletas nas pesquisas também. E são situações de estresse, né? Cortisol elevado, assim, adrenalina, enfim. E aí ela foi desenvolvendo alguns protocolos de mindfulness para tentar, né, com ensaios randomizados assim, tentar treinar a atenção dessas pessoas. E começou a funcionar. E ela foi começando a fine-tuning, assim, quanto tempo, quantos dias por semana, qual tipo de prática de meditação que funciona melhor ou pior, assim. E eu vejo, tem uma analogia simples que dá pra gente fazer até com a musculação, assim, que isso é uma analogia também que muita gente faz, às vezes de formas meio erradas, e eu tento evitar, mas que o cérebro é que nem o músculo, de algumas maneiras, ele não cresce que nem o músculo cresce, enfim, mas de algumas maneiras ele funciona igual o músculo. E aí a meditação, eu acho que ela funciona para fortalecer a atenção de duas maneiras. Então, primeiro, ela funciona como um exercício isométrico, né? Se a gente ficar fazendo a prancha assim, a gente consegue fazer aquela prancha cada vez por mais tempo sem relaxar. Uma vez que a gente treina, vamos supor, você começa a meditar lá todos os dias 10 minutos por dia. Tem que prestar atenção numa coisa totalmente tediosa, que é, por exemplo, a sua respiração. Você vai treinando cada vez mais a você segurar a atenção fixa, assim, sem soltar, naquela mesma coisa tediosa. Quando você precisar segurar a sua atenção numa aula ali que você tá achando um pouco chata, numa prova que tá sendo muito difícil, você vai ter treinado sua atenção dessa forma. E ela também funciona como um exercício de repetição. Por exemplo, imagina um exercício de repetição na academia, porque o que acontece muitas vezes é que a gente não consegue segurar a nossa atenção. E uma das grandes coisas que essa professora descreve, que todo mundo precisa praticar, é quando a gente dispersa durante o mindfulness, qual que é a nossa capacidade de voltar. Então a gente está relaxando e voltando, relaxando e voltando, relaxando e voltando. E a gente está treinando esse músculo da volta também, entre aspas, que é muito importante. Durante uma aula, você está prestando atenção, às vezes você distrai, normal. Né? Quanto tempo você volta ao estado padrão, né, de concentração? Exato. Quanto tempo demora para você voltar? É difícil, exatamente. Até você saber identificar quanto que você dispersou. Acho que essa é uma coisa também. Exatamente. Né? Saber identificar quando o seu cérebro entra lá no Default Mode Network, né? O Mind Wandering, que você começa a pensar... Porque me parece, Matheus, que tem um pouco a ver com isso. Você conseguir treinar a sua capacidade de você conseguir determinar o que atrai sua atenção e qual é o foco que você quer colocar nela. Porque tem duas formas de você... da sua atenção existir. Ou ela vai ser puxada por um estímulo e pode ser sequestrada por ele, né? Que é o sistema dopaminérgico nos leva a reagir a estímulos externos, ainda que esse objetivo não tenha sido definido por nós. Então, quando você está no modo scroll ali, né? Mexendo no telefone, videogame, computador, você está recebendo uma série de estímulos que te convidam a prestar atenção naquilo. E tem outro padrão que é você definir um objetivo e falar, olha, eu defini que é importante prestar atenção nessa aula, nessa conversa, nesse livro, mas... quanto tempo você consegue manter sua atenção presa antes que ela seja sequestrada por um outro estímulo externo? Não, muito legal esse ponto, Marcos. Inclusive,
trazer mais uma referência aí acadêmica, tem um paper de 2011 de uma pesquisadora chamada Yuko Munakata, que faz parte de uma rede que eu meio que faço parte, assim, chamada Global Executive Function Initiative, que é uma das minhas orientadoras criou, que é uma mulher, assim, incrível, para mim uma das neurocientistas mais importantes do mundo atualmente, faz muita pesquisa sobre função executiva. Ela tem um paper sobre o controle inibitório, né, que é a nossa capacidade de inibir esses impulsos. Ele tem 2 componentes. Um é o que a gente chama de inibição de respostas, então a gente recebe um estímulo e inibe as respostas. E o outro é o que a gente chama de supressão de interferências, que é a questão da distração, né? A gente recebe um estímulo aqui, o meu cérebro processa e decide, não, eu vou suprimir isso aqui, não é importante para mim agora. E nesse paper, ela meio que postula neurologicamente como que o controle inibitório funciona no cérebro. Já é um pouco antigo, então houveram algumas meio que atualizações assim, teóricas e empíricas nesse modelo. Mas o modelo principal diz o seguinte, tem 2 formas que o controle inibitório e aí a supressão de interferências, que é essa questão de, né, ignorar os impulsos ou estímulos que a gente tem que ignorar no momento. Um é por uma meio que inibição geral do cérebro, modulada na sua maior parte por neurônios GABAérgicos, certo? Então é meio que genérica, o cérebro, ele meio que, como se fosse, congela um pouquinho para você não reagir automaticamente naquele momento. E a segunda, que é mais complexa, é os caminhos neurológicos do cérebro, que são responsáveis por formar os seus objetivos. Eles são ativados toda vez que a gente recebe um estímulo, digamos, que levaria a uma resposta automática. Então, o córtex pré-frontal, ele meio que dá um ping-pong com os caminhos neurais dos nossos objetivos, que são mais complexos. E quando ativa o objetivo, a gente suprime a resposta automática. Entendi. É como se você fosse distrair, ele levanta a plaquinha, ó, objetivo, Exatamente, objetivo, exatamente, foca, exatamente, né? Exatamente. Interessante. É muito legal isso. E nessa questão do controle inibitório, tem algo... Eu imagino que o Mindfulness também desenvolva isso, né? A gente estava falando. Mas tem alguma outra coisa, algum outro exercício, alguma prática que pode ajudar a aumentar o controle inibitório? Uhum. Cara, Luca, boa pergunta. Tem algumas coisas que eu acho que são mais simples assim, e tem algumas coisas que são mais, digamos assim, comportamentais que você pode fazer, que a gente pode fazer para treinar, né? Uma delas que eu sempre falo com os meus clientes, que é super simples, é o seguinte: esse processamento todo que a gente está falando do controle inibitório, por ele ser baseado no córtex, certo? Nas partes mais complexas do cérebro, ele leva muito mais tempo do que as partes mais automáticas, do que um cerebelo ali, do que reflexos, né? Às vezes até da coluna espinhal e tal. Então, uma forma da gente meio que dar espaço para o nosso controle inibitório funcionar é simplesmente tomar mais tempo para responder as coisas. Eu sempre falo, quando eu tô com um cliente, eu falo, putz, eu tô muito difícil de fazer isso aqui, tô muito difícil de, eu não quero comer esse chocolate hoje, sei lá, e tá muito difícil, eu sempre falo, cara, pode comer o chocolate, se você quiser, mas vamos fazer assim, toda vez que você decidir eu vou comer o chocolate, põe 30 segundos no seu relógio. O famoso conta até 10 antes de responder. Famoso, né? exatamente. Eu li assim, em algum livro a regra dos 5 minutos, que serve tanto para você evitar de fazer algo, quanto quando você não quer fazer algo. Então, na procrastinação. Então é assim, eu não quero fazer esse trabalho, eu não quero escrever minha dissertação. Então faz o seguinte, você vai escrever por 5 minutos. Se você quiser parar, você pode. Aí é muito provável que você continue. Falando disso Você se engaja num objetivo primeiro, né? E na hora que você se colocou ali, já foi feita toda uma organização neural para te fazer focar naquele objetivo. E talvez seja mais custoso, em termos de recursos cognitivos, você parar para ter que pensar numa distração em uma outra coisa do que continuar no que você já tá. É aquele princípio da inércia, né? Vou testar isso aí. Eu faço isso demais, porque um dos sintomas mais fortes do meu TDAH é o atraso e procrastinação. E é realmente assim, eu tenho que usar isso toda hora. E o contrário também é verdade. Então, eu li nesse livro que você tá com vontade de fumar um cigarro, aí falou isso. Espera 5 minutos. Se você ainda quiser fumar um cigarro, você pode. Exato. E a chance de começa você a fumar, querer... daqui a 5 minutos você para. Aí já tá Já era. Não, exato. Porque você dá tempo pro seu córtex processar as coisas, entendeu? Você dá tempo para aquelas redes responsáveis pelos objetivos serem ativadas. E aí, muitas vezes, você segura o impulso, entendeu? Se você se der tempo, assim. É incrível. Tem uma coisa também que sempre tive curiosidade, porque
Muita gente fala assim, não, eu aprendo mais escutando, eu aprendo mais lendo, eu aprendo mais escrevendo. Existe isso de fato? Ou existem maneiras que são comprovadamente mais eficientes de se aprender algo e realmente todo mundo vai aprender mais, pelo menos a maioria das pessoas vão aprender mais dessa maneira? Tem uma avalanche de estudo e conteúdo em rede social, assim, né? A ciência provou, o estudo provou que a melhor maneira de estudar é essa. Como se não houvesse nenhum contexto, né? Como se um dado estatístico aproximado fosse uma regra geral que todo mundo tem que seguir. Não, sim, exatamente. Eu acho que não é assim, né? Uma coisa que não existe, eu acho, tanta evidência é essa ideia de, assim, estilos de aprendizagem no sentido de, eu sou estilo visual, eu sou estilo, não sei, auditivo, eu sou estilo X ou Y. Mas eu acho que existem tendências dimensionais, assim, talvez até ligadas à personalidade, ligadas à forma como a gente se acostumou a aprender e tal. De um ponto de vista bem genérico, o que eu acho que dá para afirmar mais categoricamente é assim. A forma como o nosso cérebro meio que processa o aprendizado, levando a expertise, ela geralmente passa pelos tipos de conhecimento que a gente chama declarativo, procedural, e é o conhecimento que a gente chama às vezes contextual ou aplicado, ele tem diferentes meio que nomes, assim. O que isso quer dizer? Basicamente, é muito importante que a gente ache maneiras de meio que adquirir aquele conhecimento de uma forma bem abstrata, certo? Então, declarativo lá, qual que é a fórmula de Bhaskara? Sei lá, nem lembro mais qual que é, mas você sabe, certo? Você sabe lá a fórmula de Bhaskara. Depois tem um conhecimento procedural de você saber aplicar a fórmula de Bhaskara, então você meio que, quando alguém te dá os números, você sabe fazer o cálculo, e sabe chegar à resposta correta. E o terceiro é você saber os contextos corretos nos quais você vai ter que aplicar a fórmula de Bhaskara para chegar a um resultado e para assinalar a resposta correta. Então, independente da forma que cada pessoa meio que conseguir adquirir o conhecimento inicial, certo? Declarativo, seja mais auditivo, seja mais visual, seja anotando, seja lendo, enfim. Eu acho que cada pessoa pode meio que testar, assim, por si própria. Essa é uma coisa que eu falo bastante, Matheus. É muito importante que a pessoa ela tenha uma noção da teoria, que ela não comece fazendo coisas muito absurdas, né? Não caia em muita sandice, mas que ela tente se conhecer. Tipo assim, se exponha. Fala assim, tudo bem, o método estatístico que falam que é melhor é esse, vou estudar por um mês assim, mas eu vou tentar uma forma diferente, porque geralmente eu sou uma pessoa que tem mais dificuldade com isso, com aquilo, então observar os processos internos e ver como que o seu organismo e o seu cérebro se comportam numa situação concreta, para você criar ali o seu estilo, é o mais importante. Exato. E uma vez meio que, imagina, você descobriu o seu estilo, você pode aplicar nessa trajetória, que aí eu acho que tem uma validade mais universal, que é você precisa entender, você precisa usar, e aí você precisa usar o suficiente para o seu cérebro começar a generalizar de forma contextualizada, assim, quando que eu aplico cada conhecimento, de que forma e tal. Então, essa trajetória eu acho que ela é mais universal, e as formas como a gente vai meio que adquirir e, digamos assim, internalizar os conhecimentos são mais exatos. Imagino também que quando você consegue ter esse aprendizado contextual, é aí que pode ser um pouco a questão da criatividade, né? Você conseguir interdisciplinarizar os seus conhecimentos, né? Exato. É aí que esses outros fatores meio de personalidade, de estilos e tal, começam a entrar, né? Quando a gente tem um conhecimento contextual, aí vai entrar a criatividade, aí vai entrar a nossa capacidade de meio que inovar, assim, e até extrapolar o conhecimento contextual que a gente já tem, né? Porque uma coisa é você saber, imagina, resolver todos os exercícios de vestibular da história. Outra coisa é você saber, assim, criar exercícios novos de vestibular. Exato. Aí entra a criatividade, que está muito ligado com a inteligência fluida. Exato. Existe uma discussão, acho que entra um pouco nesse caso de, será que realmente, sei lá, o Enem é uma prova que realmente testa o conhecimento, ou será que é um Enem que testa ali a sua prática? Ou a sua prática, também. É um pouco dos dois, né, cara? É um pouco dos dois. Se você pegar um teste de QI e o Enem, eles sempre vão correlacionar, né? Não tem como. E é muito... Dá pra você muito treinar para a prova, né? Uma coisa que em educação é até um pouco controversa, assim, né? E muitas escolas tentam evitar isso e muitas escolas incentivam isso, porque o que dá mais resultado é o teach to the test, assim, né? Você ensina os alunos e alunas só a fazer aquela prova, porque é aquela prova que dá resultado e é aquela prova que vai mostrar que a escola é boa ou é ruim, e menos
capacidades cognitivas e emocionais mais flexíveis, mais aplicadas à vida, enfim. Isso entra naquela discussão sobre os tipos de inteligência, né? Se a teoria do Gartner tá certa, se o que mede inteligente realmente é só o fator G e o QI. Porque eu acho que tudo depende também do objetivo. Tanto para estudo. Primeiro, você está estudando um assunto, você vai ficar engajado mais naquele estudo se você estiver usando o método de estudo correto ou se você realmente tem interesse naquela área, se você realmente quer aprender aquilo. Porque o cérebro, ele trabalha, ele tem, né, várias redes e formas de processamento e funcionamento, mas ele opera diante de um objetivo, diante de uma meta, né? E se esse objetivo foi imposto a você e não está dentro da sua hierarquia de valores, você realmente não vê sentido naquilo, é mais difícil fazer. Então, por exemplo, você, né, conseguir resolver todos os problemas de matemática para fazer uma prova é um objetivo pontual. Agora, se você tem interesse particular na matemática, porque ela vai te levar a algum lugar que te traz um senso de realização maior, provavelmente a sua capacidade de se manter motivado ali aumenta muito mais. Então, tudo depende do que a escola quer formar. Né? Ela quer formar pessoas que vão ter uma capacidade lógica muito grande, as universidades querem filtrar pessoas assim, mas para qual objetivo? Né? Eu concordo que para alguns campos do conhecimento faça sentido você ter um rigor um pouco maior, né, na inteligência, na capacidade de cálculo, porque não adianta nada você pegar uma pessoa que tem, sei lá, inteligência contextual, inteligência musical, inteligência social, se ela vai ter que conseguir aprender geometria linear, cálculo 2 e não vai dar conta. Tem que ter aquele threshold ali de QI tem que existir. Sim. Mas nem tudo é a respeito disso. Então, acho que a resposta estaria justamente nessa complexificação do sistema de ensino, de adequar o tipo de universidade, o tipo de curso preparatório para um tipo de caminho de vida. E as pessoas têm que se integrar nisso, né? Ver o que elas querem. Exatamente. É o que a gente estava falando até do intercâmbio, né? Que eu vi lá que eles já estão muito mais moldados para isso. Né? E até meio que um certo preconceito, assim. Eu diria que, de certa forma, justificado, porque testes de QI, testes de personalidade já foram muito usados para o mal, assim, né? Mas aí a gente ficou meio com uma herança negativa, mas eles são muito úteis para essas coisas, né? A gente fazer um Big Five ali, um teste de inteligência pode, cara, ajudar muito a direcionar a sua própria vida, a saber que profissões, que caminhos você pode tomar e ser mais bem-sucedido ou bem-sucedida. Então, com certeza, são aspectos da psicologia que tem que estar mais e mais meio que integrados com o nosso sistema de educação tradicional, assim, né? Às vezes as pessoas têm uma perspectiva de que um teste, uma avaliação vai reduzir muito. Mas eu acho que é o contrário. Você entende quais são os seus pontos fracos, quais são os pontos fortes. Para onde pode ser que eu vá, que eu tenha um resultado melhor, né? Sim, e o objetivo, no fim das contas, vamos pensar. Se você está fazendo um teste, você quer compreender uma dimensão específica. Essa dimensão, por definição, vai reduzir. Mas essa redução não é negativa. É para direcionar. O problema é você reduzir quando você não tem um objetivo. Você não sabe para onde você quer chegar. Né? Então você pega uma pessoa, aplica uma série de testes e fala, olha, as perspectivas maiores que você tem que vão fazer mais sentido estão aqui, 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 mas o que você quer? O que você almeja? Qual é o seu objetivo? E aí a gente sabe que quando você tem um objetivo e você trabalha muito forte, muito pesado por muito tempo para esse objetivo, você consegue ter resultados até melhores de pessoas que têm uma inclinação natural maior que a sua, mas que não trabalharam tanto. É um negócio, né? 10% inspiração e 90% treino e inspiração. Sim. E até uma coisa... A questão dos testes, né? É uma coisa que, por exemplo, recentemente nos Estados Unidos teve umas controvérsias que durante o Covid eles tiraram testes padronizados, né? O SAT, o GRE, que é o de para mestrado, doutorado e tal, e deixaram mais entrevista, carta de recomendação, essay, né? Sua redação e tal, como, digamos assim, a sua aplicação geral, né? Os fatores que vão determinar se você vai entrar ou não. Em parte porque existiam umas pesquisas mais antigas mostrando que pessoas, por exemplo, com TDAH ou com outro diagnóstico, pessoas de famílias de baixa renda, de identidades étnico-raciais historicamente marginalizadas e tal, iam pior nesses testes e, portanto, os testes eram injustos e estavam discriminando contra essas pessoas, né? E aí eles falaram, não, beleza, vamos aproveitar o Covid aqui, vamos tirar, porque é melhor assim sem e tal. E aí eles refizeram as estatísticas de entrada na faculdade e viram que, na verdade, os testes mais, aspas, subjetivos, a entrevista, a carta de recomendação, eram mais discriminatórios do que os testes padronizados. Porque eles você consegue fingir. Porque eles você consegue fingir,
aquela criança, aquela adolescente mais rico, que foi para uma escola privada, que tem ali um tutor, ela aprende a fazer entrevista, aprende a se colocar de um jeito mais, né, assim, que a universidade vai querer que aquela pessoa entre lá. Ela tem mais oportunidades de carta de recomendação. O pai e a mãe daquela pessoa conhece não sei quem, que dá uma carta e tal. O QI, quem indica. Exato. O QI tá aí. Então, esses métodos, às vezes, subjetivos, eles estão mais propensos a viés, eles estão mais propensos à injustiça do que o teste padronizado, que, claro, é difícil e tem imperfeições, né? Todo método tem imperfeições, mas, às vezes, a gente reduzir, né? Fazer os testes, reduzir a variância assim, está sendo mais justo do que a gente ter digamos assim, uma avaliação mais global, mais subjetiva e tal, mas que acaba viesando de forma ainda mais forte contra pessoas. E outra coisa que tem que ser pensada, né? A gente está nessa época que é muito voltada para a valorização da subjetividade, do interior e das emoções. Então, a gente tem retirado algumas barreiras que foram construídas por um motivo sem entender por que elas estão lá. Então, quando você vai fazer uma mudança no processo de seleção para a formação acadêmica e profissional, você tem que entender quais são as consequências que isso vai gerar para o mercado, né? É claro que você pode usar também interesses econômicos, como você falou. Hoje em dia tem muitos grupos de universidades que estão plenamente focados no dinheiro, não tem um critério de aceitação, né? E se posam como faculdades, universidades mais inclusivas, que não vão discriminar, né, pela dificuldade educacional que você teve, mas o que eles querem, na verdade, é receber mais aluno, ganhar mais dinheiro e não estão tendo um compromisso social e ético com a qualidade dos profissionais que eles estão formando que vão entrar no mercado. Então, eu tenho visto muito isso em universidades, pessoas que estão tendo uma formação precária, que não estão sendo bem avaliadas e treinadas, e daqui a pouco vai ter uma gama enorme de profissionais extremamente subcapacitados. Sim. E qual é o efeito que isso vai ter, né? Qual que é o efeito que pode ter um psicólogo mal formado cuidando da saúde mental de alguém? Um engenheiro, a gente sabe, né? Cai prédio, cai ponte, cai avião. Então, tem que ser feita essa pergunta também, tem que ser feito um estudo de impacto. Olha, vamos diminuir um pouco então, vamos mudar o critério de seleção, né, ou de exame, mas que impacto que isso vai ter? O que vai acontecer com o mundo daqui a 10 anos, 20 anos? E eu não vejo isso sendo discutido. É só um argumento emocional, né? Ah, é mais legal, é mais justo, é mais inclusivo, mas qual é o preço? Quem paga o preço por isso? E voltando um pouco, que a gente estava falando em questões de ensino básico, ensino médio, os Estados Unidos, eu vejo que eles têm um investimento muito grande no ensino médio e no ensino mental em questões de esporte, de atividade física. E no Brasil não vejo muito isso, né? Não tem muito esse incentivo. Qual que existe um impacto grande disso no ensino? Óbvio que tem a questão o esporte ele ensina você a ser resiliente e tal, mas existe um impacto de fato, às vezes, mais neurológico, assim, no ensino, esse incentivo ao esporte? Cara, muito bom ponto, Arthur. É o seguinte, eu não sei exatamente... Não conheço pesquisas que estavam examinando direto, de forma experimental, participação em atividades acadêmicas, atividades do esporte em resultados acadêmicos. Mas, por exemplo, tem acho que um caminho claro, que é a questão de fazer esporte, fazer atividade física, melhora a sua saúde física, e a saúde física é meio que a base para você ter saúde mental e performance cognitiva, acadêmica, etc. Né? Estados Unidos esse é um problema enorme, porque, assim, obesidade mata 10 vezes mais do que fome, né? E é muito positivo, assim, que as pessoas tentem ter um estilo de vida mais saudável. Eu acho que o Brasil está caminhando numa direção parecida, então é importantíssimo que a gente incentive isso desde cedo. Mas tem estudos, por exemplo, né, que nessa área das funções executivas, assim, é uma coisa que tradicionalmente teve muito debate sobre quais intervenções funcionam. Quando esses neuropsicólogos começaram a entender, funções executivas é importantíssimo, é importante para performance acadêmica, profissional e tal. Ah, beleza, legal. E aí, como que treina, né? Como que melhora, assim? E se você olhar as meta-análises, assim, a coisa que é mais consistente, principalmente em crianças, é práticas de esportes que a gente chama habilidades motoras abertas. Até postei um vídeo disso recentemente, que a Isa me ajudou a filmar, assim, que foi muito difícil. Eu tentei fazer todos os esportes. Que é, quando a gente pratica esportes que tem atividade física, que vão estar contribuindo para a questão da saúde física, né? Biológica do nosso corpo. Mas eles também meio que tem essa pressão do cérebro, processar informações muito rápido, tomar decisões, inibir impulsos automáticos, que a gente sabe que podem levar a erros dentro do esporte, lidar com a pressão, com a ansiedade, com o estresse, né?
competição, num jogo que tá valendo, lidar com a frustração, enfim, todas essas coisas que meio que emulam as outras áreas da vida de uma forma controlada, de uma forma que a gente pode ter uma trajetória de aprendizado, assim, relativamente linear e tal. Esses esportes de habilidades motoras abertas, até principalmente, assim, artes marciais e tal, tem um impacto em todas as funções executivas. Então, vai ser meio que como se fosse uma base, assim, para aquela criança poder aprender na escola e na vida, né? Não, bacana. Uma dúvida, a gente falou muito sobre as coisas que as pessoas têm que fazer para elas aprenderem mais. Mas eu tenho um interesse pessoal, assim, e eu acho que é muito útil para a nossa sociedade. O que tem que ser feito para a gente conseguir transmitir melhor o conhecimento? Porque como eu trabalho com infoprodutos, e-books, cursos, mentorias, consultorias, eu estou constantemente preocupado em como que eu empacoto esse conhecimento para ficar mais fácil da pessoa entender, dela lembrar e dela conseguir aplicar e ter resultado. Então, o que tem que ter ali para facilitar a gente passar o conhecimento? Sim. Difícil essa também. Essa é a chave do castelo, assim, né? E, cara, é uma literatura inteira que a gente poderia discutir assim. Inclusive, nem é muito a minha especialidade. Mas em Stanford, por exemplo, dentro do meu programa de doutorado, tem vários subprogramas. Um, que é o meu, chama Psicologia, Ciências Psicológicas e do Desenvolvimento. Tem um de Economia da Educação. Tem um de meio História, Sociologia da Educação. E tem um que se chama só Curriculum and Teacher Education, que é só sobre como que a gente desenvolve currículo, como que a gente transmite informação, como que a gente treina os professores para serem capacitados para transmitir essa informação, enfim. E é uma área do conhecimento super complexa, assim, e ela depende muito meio que da fase do desenvolvimento, porque é diferente da aula para crianças de 4 e 5 anos, de 10 anos, 17 anos e para adultos, certo? Mas tem alguns princípios, assim, que eu acho que são relativamente universais e que a gente pode extrapolar, né? O primeiro deles, eu acho que é diretamente relacionado à questão do conhecimento contextual, que, assim, tudo que a gente ensina de forma abstrata, todo conhecimento que você tenta, digamos assim, colocar na cabeça de uma outra pessoa, ele vai ser muito melhor conectado, né, sinapticamente, digamos assim, no cérebro, se aquela pessoa usar aquele conhecimento muitas vezes. Você imagina um infoproduto que você ensina a pessoa a fazer um funil de marketing lá, beleza, a pessoa assistiu o seu vídeo, entendeu, não teve nenhum problema de entendimento, aquela pessoa só vai aprender muito melhor se você, junto com isso, tiver um exercício. Agora, construir seu próprio funil e avalie o que ele fez, certo? Então, tem essa questão da utilização do conhecimento, então, da reativação das redes neurais, da conexão daquele enagrama, né, daquela memória com outras partes do cérebro, assim. Acho que esse é um ponto importante. Um segundo ponto importante é análise, assim, de erros, né? Porque o cérebro tem mecanismos muito bem consolidados de processamento de erros, né? Tanto que, pelo menos na minha aula de neuro, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando aprende eletroencefalograma e tal, os marcos, né? Acho que é P400, N400, alguma coisa assim, que é a assinatura do erro. Quando você põe uma pessoa para jogar um joguinho e ela erra, o EEG faz assim e você sabe que aquele cérebro identificou aquele erro. E é muito importante a gente saber identificar o erro. Então, pessoas que não conseguem identificar, a gente meio que dá suporte naquela identificação. E depois aquela própria pessoa, para aprender aquele conteúdo, a trabalhar e tentar corrigir aquele erro. E ao corrigir aquele erro, ela vai reforçar aqueles caminhos neurais vezes e vezes e cada vez mais consolidar aquele conhecimento, relacionar aquele conhecimento com outras coisas de uma forma bem procedural, assim, pô, eu fiz errado, como que faz certo? Eu fiz errado, como que faz certo? Eu fiz errado, como que faz certo? Então tá bem, eu acho que relacionado à forma como a gente lida com o conhecimento uma vez que ele foi transmitido, assim. E aí, acho que talvez só mais uma coisa que eu sou bem fã, na verdade, na parte da transmissão, então antes dessa parte da utilização, é a gente fazer uma transmissão, digamos assim, multimídia, multissensorial, né? Pensando nos possíveis estilos de aprendizagem e nas formas como o cérebro processa informação, é muito melhor, do ponto de vista do aprendizado, se a gente recebe a mesma informação
de canais sensoriais diferentes. Então, uma vez a gente viu um vídeo, uma vez a gente ouviu um podcast, uma vez a gente leu um livro, uma vez a gente conversou com alguém sobre isso, conversou com essa pessoa que falaram a mesma coisa de formas diferentes, assistiu a videoaula de professoras diferentes. E quando o cérebro ele consegue identificar a mesma coisa, o mesmo conteúdo de diversos caminhos de informação diferente, assim, ele vai meio que iterando a natureza daquele conhecimento, assim. Então ele... agora eu entendi o que é a fórmula de Bhaskara quando o Luca me explicou no podcast. Aí alguém viu uma vídeo lá, putz, mas tem essa outra forma de entender. Mas agora eu entendi como que deriva a fórmula de Bhaskara que sei lá o quê, entendeu? Então a pessoa vai recebendo as mesmas informações de canais diferentes e o cérebro vai iterando aquele conhecimento, assim. Então se você fizer no infoproduto um texto, um vídeo, um áudio e exercícios, eu acho que essa é a melhor forma de transmitir, assim, de garantir que vai estar consolidado. Uma coisa que eu já vi demais, assim, professores que eu gostei de ter aula, livros que eu já li e cursos que eu já fiz, é que antes de um conteúdo, de algo ser apresentado, explicado, antes ela vem com uma história, um exemplo. Então, o capítulo do livro, ele começa com uma história do autor, algo que ele estava pesquisando, algo que ele já fez, algo que alguém já passou. Aquele item que ele quer explicar está introduzido ali no meio e depois ele descreve isso. Primeiro ele te mostra por que você precisa dessa informação, como ela foi útil para alguém e depois como você vai absorvê-la. Exatamente. Isso tem alguma explicação? Você conhece? Cara, esse é um ótimo ponto que eu nem tinha pensado nisso, mas tem a ver, eu acho, primeiro com a forma como que a gente é naturalmente propensa a guardar histórias, né? Assim, a espécie humana por muito tempo viveu à base de histórias, de mitos, de narrativas, de arquétipos, né? Que a gente vai reproduzindo. E o cérebro, ele processa histórias muito bem. Quando a gente introduz com uma história, a gente já vai capturando a atenção, o cérebro já vai abrindo caminhos para a neuroplasticidade, porque acha que aquilo é importante, esse tipo de coisa, né? E aí tem, acho que um segundo elemento que está diretamente relacionado a isso, que é quando a gente guarda informações que tem um teor emocional, um teor afetivo, essas informações geralmente são guardadas muito melhor, né? Então, iniciar com uma história ou com um contexto que as pessoas podem se relacionar afetivamente de alguma forma é muito bom. Inclusive, eu tenho uma história muito boa sobre isso, assim. Quando eu estava na graduação, na aula de psicologia biológica, assim, o professor estava explicando meio que esse princípio, assim, né? Que memórias afetivas são geralmente codificadas de forma mais eficiente, que é mais fácil da gente trazê-las para nossa consciência depois e tal. E ele deu um exemplo tradicional que era do 11 de setembro, né? Todo mundo sabe onde a pessoa estava no 11 de setembro, porque, assim, emocionalmente muito intenso, né? E muito marcante na história de todo mundo e tal. E aí, isso na Alemanha, né? Lembra esse detalhe importantíssimo para essa história. Aí ele, mas todo mundo aqui é novo, né? Todo mundo provavelmente tinha menos de 4, 5 anos na época do 11 de setembro, então a maioria de vocês acho que não vai lembrar disso, o seu cérebro não guardou, né? Qual seria um outro acontecimento, assim, bizarro da geração de vocês, emocionalmente inacreditável, assim, que todo mundo aqui lembra? Talvez o 7-1 contra o Brasil, né? Puta, aquele jogo foi bizarro, né? Tem algum brasileiro aqui? E eu, assim, ó... Virou Chico Xavier na hora. Exato, o cara não sabia onde esconder minha cara, assim. Mas é fato que todos nós lembramos aonde a gente tava vendo 7-1, o que aconteceu. Eu lembro muito bem, assim, também. Foi um ótimo exemplo desse professor, né? Pessoal, infelizmente estamos com pouco tempo, né? O papo bom passa rápido. E, Matheus, queria te fazer uma última provocação, cara. De tudo que você já viu, de tudo que você já estudou, você tem muita coisa pra contribuir. Mas se você fosse condensar uma ideia, um ensinamento, alguma lição que você gostaria de deixar guardado como a coisa mais valiosa que você poderia passar para as pessoas, o que seria, cara? Ensinamento, assim. Independente se tiver a ver com a sua área de estudos, qualquer coisa. Certo. Eu acho uma coisa muito valiosa que eu sempre fiz assim, um pouco naturalmente, um pouco estudando psicologia, é modelar comportamento de outras pessoas, né? Acho que a gente subestima muito como nós humanos aprendemos assistindo, participando e olhando, observando as pessoas que fazem aquilo que a gente quer fazer muito bem, né?
Isso, a gente sabe que crianças fazem isso naturalmente, crianças fazem isso, inclusive, com a linguagem, assim, né? Eles aprendem a falar, alguém fala, ele tenta imitar. Ele ou ela, aquele bebê, é 100% assim que eles aprendem a falar. E eu acho que a gente subestima isso, né? Às vezes a gente quer aprender, pra mim, por exemplo, pô, como que eu escrevo um artigo acadêmico? Deixa eu escrever aqui do nada, ficou bom? Não. Deixa eu escrever aqui de novo, ficou bom? Não. E um jeito que eu acho que ajudou muito, por exemplo, essa habilidade foi ficar lendo artigos acadêmicos e ficar imitando. As pessoas começam a frase assim, eu vou começar a frase assim. Mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho ali. Claro, mudar meu conteúdo e tal. Então, eu imitei muito, assim, até uma hora que eu sinto que eu tenho capacidade para escrever um próprio artigo acadêmico sem tentar copiar das outras pessoas, né? Isso vale para escrever artigos acadêmicos, isso vale para estudar as coisas que a gente quer estudar, eu acho que isso vale para clinicar, quando a gente tem um bom supervisor, uma boa supervisora, que a gente meio que emula o estilo daquela pessoa por um tempo, e aí, putz, isso aqui não tá funcionando, emula o estilo de outra pessoa, e assim você vai aprendendo, modelando o comportamento dos outros. Né? E eu acho que isso vale, cara, para quase tudo, por isso que é tão importante sempre ter bons professores, professoras, mentores, mentoras. E assim, usem e abusem desse princípio que a gente conhece da psicologia, de como a gente aprende bem modelando, que é um caminho muito mais natural, assim, eu acho, para o nosso aprendizado, que dá muito mais flexibilidade pra gente meio que aprender com os nossos erros, assim, e pra gente fazer bem as coisas que a gente quer fazer, sabe? E pra terminar, fala um pouco pro pessoal suas redes sociais, seus projetos. Meu Instagram, Mateus, @psiqueduca, PSIQUEDUCA. Então, ou põe meu nome aí, Mateus sem H, mas a ferro também que dá pra achar. E também tem um Instagram mais profissional assim, chamado Lapisater, que é o nome da empresa que eu tô mantendo agora para dar esse serviço assim de consultoria e apoio educacional para as pessoas que estão buscando estudar melhor, fazer melhor as provas e usar seu potencial assim acadêmico e cognitivo aí. Então, Lapisater e Psiqueduca. Tá tudo na descrição. Isso, boa. E nossas redes também. Nossas redes também. Luminous Podcast em todas as redes sociais. E lembra aí, pessoal, curtir o vídeo, compartilhar, manda para as pessoas que vocês gostariam, né, que poderiam se beneficiar aqui desse papo. E a gente encontra vocês nos próximos episódios. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.